Meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa é mais uma mensagem endereçada aos irmãos da Igreja Batista Vida Nova, a outros irmãos que porventura venham a ver também esse vídeo. O desejo do nosso coração é fortalecer os irmãos, é que os irmãos não percam a fé, é fazer com que os irmãos também possam se adaptar a uma nova realidade, que é a realidade de servir a Deus em casa, louvar a Deus em casa, com a família, na leitura da palavra de Deus. Então é uma nova realidade que não é tão nova, porque os nossos irmãos do passado eram proibidos de ter cultos públicos e eles já tinham esse hábito de se reunir nas casas, de invocar a Deus com a sua família. Então nesse momento nós estamos restaurando um pouco do que a igreja primitiva viveu. Eu quero ler para os irmãos a epístola do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 6, de versos 10 a 13, que diz o seguinte: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo isso, permanecerdes firmes. Se tem uma coisa que a palavra de Deus nunca nos prometeu, é que nós não passaríamos por situações difíceis. Muito pelo contrário. A Bíblia diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque o nosso Senhor já venceu as aflições, as tristezas do mundo. O salmista também diz que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor é que os livra de todos. E aqui o apóstolo Paulo nos dá uma orientação de que nós devemos nos fortalecer no Senhor. Não se trata de coach, não é a sua própria força, sua própria determinação, sua própria garra, não é nada disso. Ele está nos convidando a nos fortalecermos no Senhor. Se você ler o restante do capítulo, ele nos orienta a nos revestirmos da armadura de Deus, da armadura da fé, da verdade, da espada do Espírito, da palavra do Senhor. Então as nossas armas não são carnais. As nossas armas são espirituais e poderosas em Deus. Então nós devemos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Por muitas vezes a Bíblia nos orienta a nos sentirmos fortes no Senhor. Ela nos orienta a encontrarmos em Deus a força para vencermos as adversidades, a força para vencermos o pecado, a força para vencermos as tribulações e as angústias que estão ao nosso redor. É no Senhor que nós encontramos descanso. É como se o Senhor fosse um oásis, em que você está no meio do deserto, sedento, quase morto de calor, de desidratação, e de repente você encontra águas no meio do deserto. De repente você encontra sombra no meio do deserto. De repente você encontra alimentação no meio do deserto. A palavra de Deus é para nós como ribeiros de água, como diz o salmista no Salmo 23. Esse é o nosso conforto, esse é o nosso consolo. Nós não lutamos contra homens, nós não lutamos contra situações, nós lutamos contra forças malignas que tentam contra nós. Então a nossa arma é a oração, a nossa arma é a palavra de Deus, a nossa arma é o nosso testemunho, a nossa arma é a nossa fé. Nós vamos ver no Apocalipse que uma igreja, uma igreja muito fraquinha, muito pequenininha, e João se dirige a ela e diz: olha, eu sei que você tem pouca força, mas tendo pouca força, você guardou a palavra do meu testemunho. O Senhor é a nossa força. Paulo já falava: alegrai-vos sempre no Senhor, porque o Senhor é a nossa força. É Ele que nos alimenta, alimenta nosso espírito, alimenta nossa alma. Na carta aos Hebreus, capítulo 12, verso 12 diz: esta
é uma palavra necessária para os nossos dias. Hoje é o tempo de levantarmos as mãos cansadas. É o tempo de levantarmos os joelhos que estão vacilando, que estão fracos. É o tempo de fazermos para nós veredas direitas para os nossos pés. Então o Senhor nos chama, meus irmãos, para no meio da crise, para no meio da dificuldade, para no meio da acusação, nós nos fortalecermos nele. Diga ao fraco, eu sou forte. Mas não basta nos fortalecermos no Senhor. Não basta que nós estejamos de pé. Nós temos também uma responsabilidade com a igreja do Senhor. Nós temos uma responsabilidade com os nossos irmãos, de sermos agentes de Deus, de sermos instrumento na mão de Deus para consolar aqueles que estão fracos, para fortalecer aqueles que estão caídos, para colocar de pé aqueles que caíram. Então a palavra de Deus nos diz: fortalecei uns aos outros. Fortalecei uns aos outros. Na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, do verso 9 ao 11. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Por isso, fortalecei-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Meus irmãos, nós sozinhos somos muito fracos. Muito fracos. A força do cristão está na comunhão. É um intercedendo pelo outro. É um orando pelo outro. É um dando uma palavra de vigor, uma palavra de ânimo quando alguém está caído. Edificar, fortalecer, exortar, consolar uns aos outros. Na palavra de Deus, tudo o que nós recebemos para compartilhar com os outros. Se Deus nos dá sabedoria na palavra, essa sabedoria é para alimentar aquele que está sedento. Se Deus nos dá o dom de interceder, é para intercedermos pelas outras pessoas, para que Deus as fortaleça. Se Deus nos dá o dom de cantar, de louvar e de adorar, é para que nós possamos conduzir outras pessoas também à presença de Deus, para também adorar, para também louvar, para também glorificar. Tem um texto na palavra de Deus que ele é muito sério. Ele diz: a palavra de Deus não está acorrentada. A palavra de Deus não está acorrentada. Pode ser que as nossas reuniões na igreja estejam impedidas momentaneamente. Pode ser que momentaneamente nós não possamos estar na casa do Senhor reunidos em comunhão uns com os outros. Mas com certeza a palavra de Deus vai continuar falando ao seu coração. A palavra de Deus vai continuar agindo dentro de você. A palavra de Deus, o Espírito Santo vai continuar vivificando essa palavra. E você vai perceber que nas situações mais difíceis é que o Espírito te sustenta. É nas situações mais difíceis é que o Senhor te carrega nos braços. É quando o filho pródigo estava esfomeado que o pai deu para ele roupa nova, comida, alimento e um anel de autoridade. É quando a ovelha estava machucada, quando ela estava desprezada, caída num barranco, é que o pastor foi lá, cuidou das feridas dela. É quando aquele homem estava semi-morto, que Deus enviou o samaritano que cuidou dele, cuidou das suas feridas. Deus não abandona o seu povo. Deus não nos deixa perplexos. Deus não nos deixa confusos. Eu quero dizer para você, todas as coisas que estão acontecendo não são o fim. A Bíblia diz que são o início das dores, o princípio das dores. E nós lemos no início dessa mensagem que Deus não nos destinou para a ira. Deus não nos destinou para a perdição. A nossa vida está guardada diante de Deus. O nosso coração está guardado nas mãos do Senhor. Jesus, quando orou, ele disse ao Pai: aqueles que o Senhor me deu, ninguém os arrebatou da minha mão. Ninguém os tirará da minha mão. Essa é a nossa esperança de que o Senhor está conosco. Tiago, capítulo 5, versos 7 e 8, para finalizar, diz: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba a chuva temporã e serôdia. Sede vós também pacientes e fortalecei os vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima.
qualquer tragédia, qualquer catástrofe não pode trazer tristeza ao coração do cristão, porque são sinais de que a vinda do Senhor está muito próxima. Que o Senhor te abençoe, fortaleça o seu coração, fortaleça a sua igreja, que o Senhor tenha misericórdia da nossa população e abençoe o nosso país, em nome de Jesus. Amém.